Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 3. É a vontade de Deus curar você? Milhões de pessoas que estão doentes e aflitas hoje poderiam estar desfrutando de perfeita saúde. A saúde perfeita está no plano de Deus para elas. Deus projetou este plano cuidadosamente e comprou a cura para elas ao grande custo de si mesmo e tornou a cura disponível para o seu povo pedir. Contudo, muitas dessas pessoas doentes são pessoas que oram bastante. Muitas delas têm orado pela cura vez após vez. Muitas delas têm passado pelas filas de cura em algumas das maiores reuniões de cura e por alguns dos mais efetivos ministérios de cura de nosso tempo. Porém, continuam doentes. Tais pessoas oram muito, mas recebem pouco. A oração por parte da pessoa que está necessitando de cura não é o suficiente para a libertação. De acordo com as Escrituras, a pessoa precisa não somente pedir, mas precisa pedir, abre aspas, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. A pessoa que ora pela cura e então acrescenta as palavras, abre aspas, se for de tua vontade, fecha aspas, está confessando abertamente ao Senhor que não está totalmente segura de receber a cura. O se em sua petição denota dúvida. Esse tipo de oração não pode mesmo ser classificado como pedir com fé, em nada duvidando. Tempo gasto em oração desse tipo é tempo desperdiçado no que diz respeito à obtenção de sua cura, pois Deus disse muito claramente, abre aspas, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, fecha aspas. Há somente um modo de tirar o duvidando de sua petição. Esse modo é tirar o se dela. Você precisa estar convencido de que é a vontade de Deus curar você. Até que você esteja plenamente convicto de que é a vontade de Deus curar você, haverá sempre uma dúvida se você será ou não curado, e a fé real, inabalável, não pode existir. Você não pode nem mesmo estar certo de que Deus ouviu a sua oração até que você esteja seguro de que orou de acordo com a sua vontade. Pois, abre aspas, esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Fecha aspas. Veja primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Como podemos pedir sem duvidar, quando nem mesmo estamos certos de que Deus está ouvindo? Certamente você não pode esperar que Deus responda às orações que Ele nunca ouviu. Somente quando estivermos certos de que Deus ouviu nossa oração e de que nossa petição obteve a sua aprovação, ou seja, que essa petição está de acordo com a vontade de Deus, é que podemos pedir com fé, em nada duvidando. Sem esse tipo de fé, abre aspas, não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, fecha aspas, veja Tiago, capítulo 1, versículo 7. Contudo, com essa fé, abre aspas, se tiverdes fé, nada vos será impossível, fecha aspas, veja Mateus, capítulo 17, versículo 20. Até que você peça com fé, em nada duvidando, você não pode receber. Quando você pede com fé, o próprio céu garante a resposta. Por isso, há somente uma coisa a fazer. Vamos abrir a palavra de Deus e aprender dele, se é ou não da vontade dele curar você. Se não for a vontade de Deus curar você, não peça para ele fazê-lo. Não desperdice tempo fazendo orações sem sentido que jamais serão ouvidas no céu. Mas, se for da vontade de Deus curar você, então deixe-o ser fora de sua petição. Venha a Deus com fé inabalável, venha em perfeita confiança, venha e receba a sua cura. Abre aspas. E esta é a confiança que temos para com Ele,
que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Preste atenção à palavra do Senhor. Abre aspas. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fecha aspas. Veja, terceira carta de João, capítulo único, versículo 2. De acordo com este versículo, está muito claro que é a vontade de Deus para aqueles que Ele ama que tenham saúde. Já que a vontade de Deus que tenhamos saúde, não pode ao mesmo tempo ser a vontade dele que estejamos doentes. É a vontade de Deus curar você. O leproso de Marcos, capítulo 1, versículo 40, deve ter tido um pouco de dúvida com respeito à vontade do Senhor sobre o seu caso, pois ele suplicou dizendo, abre aspas, se quiseres, podes purificar-me, fecha aspas. Mas não levou muito tempo para ele descobrir a vontade do Senhor. Jesus prontamente respondeu, abre aspas, quero, fica limpo, fecha aspas. Veja Marcos capítulo 1, versículo 41. Deus deseja curar os doentes. Se ele deseja curar um, ele deseja curar a todos. Ele deseja curar qualquer pessoa. Ele deseja curar você. Abre aspas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 2, versículo 11. Em Tiago capítulo 5, versículo 14, Deus nos pergunta, abre aspas, está alguém entre vós doente? Fecha aspas. A quem Deus está se referindo? A qualquer um que esteja doente. Esta é a mesma palavra que Deus usou quando disse que não quer, abre aspas, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Fecha aspas. Veja, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se a salvação é para todos os que se arrependem, então a cura é para todos os que crerem e agirem sobre a promessa de Deus dada em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Abre aspas. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Diz a Bíblia no Salmo 103, versículos 2 e 3. Abre aspas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Fecha aspas. Esses são benefícios para a alma e o corpo, salvação e cura. Cristo perdoa todos os pecados e Ele cura todas as enfermidades. Lembre-se não somente de alguns dos benefícios de Deus, mas de todos eles. A cura é a vontade de Deus para você. No início, Deus disse, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fecha aspas. Veja Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A criação de Deus no início era forte, poderosa, formosa, limpa, pura e saudável. Era a vontade de Deus que eles permanecessem saudáveis, limpos e puros, conforme ele os havia feito. Satanás, tendo inveja da pura e saudável criação de Deus, não ficou satisfeito e entrou no jardim. 2 espíritos imundos o seguiram até lá. Eram o pecado e a enfermidade. Até então, a humanidade jamais havia perdido a sua saúde ficando doente, senão após perder sua pureza e se tornar pecaminosa. O pecado e a enfermidade são os resultados da desobediência do homem. Uma dupla maldição veio sobre o homem, o pecado e a doença. O homem já foi redimido do pecado? Você dirá, sim. A maioria dos cristãos professos hoje, de todas as denominações,
lhe dirá que Cristo morreu sobre a cruz para redimir a humanidade de seus pecados. Contudo, muitas dessas mesmas pessoas nunca reconheceram o fato de que no mesmo dia em que Cristo foi crucificado, ele também tomou sobre si mesmo as nossas enfermidades, proporcionando a redenção para o corpo do homem, bem como para a sua alma. Uma dupla cura para uma dupla maldição. Quando Cristo saiu de seu trono celestial em glória para redimir o mundo da dupla maldição do pecado e da enfermidade, 2 anjos de luz e esperança o seguiram. Eram eles a salvação e a cura, uma dupla cura. Abre aspas. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. As obras do diabo são o pecado e a enfermidade. Assim, o Senhor veio para destruir não apenas uma, mas ambas. Ele veio salvar e curar você. Em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, temos um quadro do Calvário. Ali é dito, abre aspas, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Fecha aspas. Mateus cita a profecia de Isaías 53 assim, abre aspas, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 8, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, também citando esta profecia, declara, abre aspas, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Por suas chagas fostes sarados. Fecha aspas. Assim, está claro que Cristo carregou ambos, o pecado e a enfermidade, por nós. Se Cristo os levou, então não precisamos carregá-los. Se precisarmos carregá-los, ou seja, permanecer doentes, então os sofrimentos de Jesus foram em vão. Para concluir, voltemos para Isaías, capítulo 53, versículo 5, e leiamos, abre aspas, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fecha aspas. Isto foi escrito antes do Calvário. Pedro, olhando para trás, ou seja, para o Calvário, diz, abre aspas, por suas chagas fostes sarados. Fecha aspas. Veja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aceite esta redenção e as obras do diabo serão destruídas. Cada pecado será apagado. Cada dor, doença e enfermidade desaparecerá. Satanás não pode, legalmente, afligir você com o que Cristo já levou em seu lugar. Diga isto para o diabo. Creia em Deus para a libertação agora. As doenças e as enfermidades, sob a lei, eram reconhecidas como uma maldição por causa da desobediência. Moisés mostra o que Deus disse, abre aspas, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Fecha aspas. Veja Êxodo capítulo 15, versículo 26. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 22, 27, 28 e 61, ele vai além e lista toda enfermidade e toda praga, as quais Deus disse que deveriam vir sobre as pessoas sob a lei por causa da desobediência. Abre aspas, tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente, úlceras, com tumores, com sarna e com prurido, loucura, ou seja, insanidade, com cegueira e com perturbação do espírito, conhecido hoje como esgotamento nervoso. E então, para que nenhuma doença seja esquecida, diz o texto, abre aspas, toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Fecha aspas. Esta é a maldição da lei. Mas você foi redimido da maldição da lei. Abre aspas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito,
Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Fecha aspas. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 13. Você está redimido. Aceite isso agora. É a vontade de Satanás, não a de Deus, que as pessoas estejam doentes. Isto é um fato provado, pois quando Satanás for banido da terra, não haverá mais enfermidade, nem dores, nem lágrimas. Deus quer que vivamos e não que morramos. Abre aspas, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Fecha aspas. Veja segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A vontade de Deus para nós é que sejamos participantes de sua natureza divina, a qual é saúde, força e santidade. Abre aspas. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, as promessas que você tem lido e muitas, muitas mais, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Fecha aspas. Veja segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Contudo, antes que você possa receber qualquer benefício dessas preciosas promessas, você precisa torná-las suas. Elas precisam ser reivindicadas por você. Você precisa crer nelas e se manter firmemente sobre elas, recusando-se a crer em qualquer argumento que Satanás possa trazer contra elas, pois ele é um inimigo que não cede terreno até que fique muito claro para ele que não pode mais ficar ali. Por volta de 1500 a.C., Deus prometeu, abre aspas, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Fecha aspas. Veja Êxodo capítulo 15, versículo 26. Quase 3 milhões de pessoas desfrutaram de perfeita saúde por causa da obediência e fé nesta promessa, pois lemos, abre aspas, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Fecha aspas. Veja Livro de Salmos, capítulo 105, versículo 37. Muitos ensinos religiosos hoje fariam de Deus meramente o uma vez grande eu era. Porém, nos é dito em Hebreus, capítulo 13, versículo 8 que, abre aspas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Fecha aspas. E em Malaquias, capítulo 3, versículo 6 é dito, abre aspas, porque eu, o Senhor, não mudo. Fecha aspas. Assim, se Deus nunca mudou, ele ainda é o grande eu sou. Veja Êxodo capítulo 3, versículo 14. Crendo nas promessas de Deus, o povo de Deus pode ainda ser tão saudável e tão forte hoje como foi o povo dele em 1500 a.C., pois ainda estamos servindo o mesmo Deus, mas sob uma, abre aspas, superior aliança instituída com base em superiores promessas, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 8, versículo 6. Todos os 3 milhões de pessoas que saíram do Egito creram na promessa de Deus, nenhum enfermo. Eles permaneceram todos fortes e saudáveis. Eles criam que se a promessa era para uma pessoa, então ela era para todas. Se não era para todos, não era para ninguém. A razão pela qual muitos milhões de pessoas permanecem doentes hoje é porque elas se recusam a crer nas promessas de Deus. Abre aspas. Ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16. Abre aspas. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Abre aspas. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 15. Abre aspas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. A cura
era a vontade de Deus para o seu povo antes de Jesus vir à terra. Continuou sendo a vontade de Deus para o seu povo durante o ministério de Cristo na terra, e ainda é a provisão de Deus para o seu povo hoje. Frequentemente, o escritor deste livro tem perguntado às pessoas que vêm à fila de cura pedindo oração para os seus corpos o seguinte: Deus vai curar você? E tem recebido a resposta: eu sei que Deus é capaz, se for da sua vontade. Muitas dessas preciosas pessoas creem, ainda que não possam ter a sua crença apoiada pela Escritura, que lhes é permitido sofrer para desenvolver paciência e resignação em suas vidas. Muitas pessoas creem que as enfermidades permanecem nelas porque é a vontade de Deus ou que a enfermidade possa ser para a glória de Deus. Alguns acham que sua doença é uma evidência do amor de Deus para com elas, ou que Deus as está castigando através das enfermidades. Contudo, elas insistirão que não sabem por que estão sendo castigadas e parece nunca lhes ter ocorrido que elas possam se livrar do castigo por corrigir uma falha em suas próprias vidas. Um pai sábio e amoroso punirá seu filho por um longo período de tempo sem permitir que o filho saiba a razão do castigo? E um filho sábio, amoroso e obediente não deixará o seu pecado imediatamente para que possa novamente agradar ao pai e evitar punição futura pela mesma falha? Se o pecado tem separado você de Deus, de modo que ele não possa ouvir a sua oração, arrependa-se agora e Deus ouvirá a sua oração. Se não há pecado, creia em Deus agora para a sua cura. Outros dizem: eu quero ser curado, mas se este não for o tempo de Deus, então eu simplesmente terei que sofrer até que seja o tempo de Deus me curar. Se é certo para o doente esperar pacientemente e suportar sua enfermidade até algum outro tempo na perfeita vontade de Deus, então também seria certo dizer ao pecador que ele não pode ser salvo hoje, mas que precisa ser paciente e esperar em seus pecados até que seja o tempo de Deus salvá-lo. Tudo isso é tolice. Abre aspas. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora, ou seja, hoje, o dia da salvação. Fecha aspas. Veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Hoje é o dia que Deus deseja libertar você, seja do pecado ou da doença. Creia, receba. Se a salvação é para todos, então a cura é para todos. É para você agora. Antes de você ir para o próximo capítulo neste livro, eu quero que você concorde aqui e agora que é a vontade de Deus curar você. É a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Deus quer curar você agora. Nunca mais seja culpado de orar. Cura-me, Senhor, se for da tua vontade. Levante uma das mãos para o céu agora e diga a Jesus: obrigado, Jesus. Eu estou muito feliz que é a tua vontade me curar agora. Peça com fé, em nada duvidando, e a libertação é sua.